e aulas de escola de samba. Eu sou Márcio Pichel, antropólogo, apresentador do canal Além da Nuvem e fundador do Instituto de Educação São Brandão. E eu desenvolvo um estudo sobre metafísica, fenomenologia, onde nós temos um módulo sobre demonologia e ocultismo exposto. Então, espero que a gente possa fazer um bom debate. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruxo Malagueta, o rei da amarração amorosa e também destruidor de crenças limitantes e preconceituosas. E com certeza vai ser um debate incrível hoje e vamos trocar muitas ideias. Demônio não é uma invenção da igreja. Seres espirituais parasitários banidos já eram conhecidos muito antes do cristianismo. A gente fala muito sobre essa formação da palavra demônio, né, que vem do grego, como você sabe, você até citou, né, vai ser a sua afirmação, né? E, na verdade, desde Empédocles, que foi um filósofo grego muito importante, pré-socrático, então ele é anterior a Sócrates, que falou que tinha um daimon, um daimônio, né, particular, um guia, né, seria, a gente já tem essa conotação de que existiam seres que eram considerados banidos das ordens superiores e estavam aqui porque foram expulsos. E eram daimons também, né? Então a gente tem a questão, isso é 550 a.C., aproximadamente, é antes de Sócrates, 400 a 550 a.C., corrigindo. Então é anterior a Sócrates, e depois a gente vai ter Plutarco também, que é do primeiro século da era cristã, mas não era cristão, vinha pela tradição grega. O zoroastrismo também apontava isso, já trazia até mesmo conceitos como o fim dos tempos, julgamento final, que basicamente tinham ali seres que iam passar para a eternidade e seres que iam ser removidos na destruição final para a criação de um novo ciclo. Então, é basicamente isso. O conceito já é bem anterior, na verdade, ao cristianismo. Ok. O que são seres parasitários? São seres que eles dependem de alguma coisa desse campo aqui, desse mundo, da matéria, para poder obter coisas que eles não podem obter na sua forma atual, espiritual. E Deus não faz o mesmo quando ele pede que as pessoas tenham fé e adoração para que tenham a salvação dos céus? Não é uma barganha, uma troca também? Não é uma barganha, é uma dádiva, na verdade. Por quê? Porque a dádiva de Deus é diferente da dádiva de um daimon. Porque, basicamente, o sacrifício necessário, do ponto de vista de Deus, ele já foi feito. Então, não é necessário você sacrificar e dar algo para Deus para obter de volta. Então, por que eu preciso viver me culpando, me condenando, me discriminando e sendo discriminado pela sociedade cristã? Isso não tem coerência. Independente, mas isso não... eu acho que isso foge um pouco do ponto em relação ao demônio, a figura que a gente chama de demônio, o ser espiritual banido das esferas superiores. Isso não quer dizer que foi banido por Deus especificamente. Nós não estamos falando sobre. Nós estamos falando de seres parasitários. Seres parasitários. E seres que dependem de algo. E seres que fazem uma troca ou uma barganha. Isso que nós estamos falando. Sim, e Deus, ele não depende de algo, na verdade. Nós dependemos dessa fonte. Se você pega, por exemplo, os seres celestiais, qual que é a diferença de um ser elevado para um ser parasitário? O que é um ser elevado e um parasitário? O ser elevado, ele recebe da fonte direto do divino, da essência, dos rios de água viva que fluem, conforme citado nas escrituras. Como apenas os orixás, então? Os orixás vêm da natureza. Então, eu particularmente, a minha opinião em relação a certos seres espirituais, veja, eu acredito que certos seres espirituais, eles não são exatamente demônios. Eles são seres que têm a sua experiência em terra, tá? A sua experiência ou pós a sua vida mesmo. Porque todos nós morremos e a nossa alma continua existindo. Não, mas nós estamos falando de deuses, não de pessoas físicas.
Independente. Os anjos, por exemplo, a gente chama de anjos caídos. Na verdade, eles são seres celestiais, são Elohim, o termo. Vamos voltar sobre a questão, então, de anjo, aliás, de demônio e daimon. Você fala sobre os demônios ou você fala sobre os daimons? Porque são questões distintas. Não, mas não pode ser ingênuo. O grego, Exatamente. O grego já conhecia, existiam os kakodaimones para os gregos, que eram os daimones negativos, que faziam, basicamente, que tentavam causar destruição. E aí o que aconteceu? O cristianismo pegou e transformou em demônio, aonde eles são somente negativos. Por que eles fizeram isso? Porque, na verdade, a palavra é a mesma conotação. Não. O cristianismo, ele é uma divisão de eras. Não, não é. A palavra daimon significa divindade, espírito, ser, gênio, espírito interior. Diferente do demônio e da conotação que o cristianismo traz como algo negativo. Não necessariamente interior. O interior Gênio. é uma... Espírito interior. O interior, ele já é uma interpretação moderna. Quando a gente fala interior, é porque, assim na verdade... como a palavra demônio. Porque se você for falar em relação a um anjo é interior? Olha... Ele é um ser externo. Eu não tenho o conceito de anjo, porque não faz parte da minha tradição espiritual. Mas, fazendo uma interligação, para mim um orixá seria um anjo, um mensageiro divino de Olodumare, do Deus do povo preto. Mas enfim, não vamos fugir da questão base. O demônio surgiu quando? O demônio mesmo, como a gente conhece, ele vai, na tradição cristã, segundo a demonologia clássica, a gente vai estar falando especialmente do período pós-Idade Média. Tá? Ele vai sendo trabalhado, o conceito já existia. Se você Mas pegar... o conceito não era negativo. Não. Se você pega Cristo, por exemplo, claramente ele está falando de seres que devem ser expulsos. Aonde Cristo fala sobre demônios? Em diversos versículos da Bíblia. Me cita um. Versículos. Quando ele ascende aos céus, Marcos, acho que é 16, se eu não me engano. Quando Cristo, Jesus, falou em demônios. Sim, quando ele vai ascender aos céus, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, expulsem os demônios, curem os enfermos. E quem escreveu isso? Independente, mas quando surgiu a Bíblia? Se você pegar essa parte especificamente... Até porque você sabe que o próprio nome Jesus não existe na Bíblia, Lúcifer também não. Não, Jesus existe, Jesus não, é Jesus. A palavra Jesus não. Jesus do grego. A palavra Jesus não existe. Sim, existe. São traduções, Lúcifer também não. E aí você me diz, se Dianos Lucifero, por exemplo, né? Jesus Lucifero. existe na Bíblia, Jesus é Jesus do grego. Existem estudos, existe o estudo do... eu não vou lembrar agora o nome dele, eu falo nos nossos conteúdos, Qual inclusive. Qual é o verdadeiro nome de Deus? O nome de Deus? Yehová. Eles não são o mesmo? Você sabe o que significa Yeshua? Não. Jeová salva. Jeová então, qual é o nome? É Jeová? É Yeshua? Ele é a salvação de Jeová. É Jesus, qual é o nome? O nome é o nome sagrado. Então isso é uma egrégora, não é uma entidade só. É porque o Criador, basicamente o Altíssimo, ele é multidimensional, ele tem aspectos que transcendem os nossos. Então, ele é Deus. No céu, ele é Pai. Na terra, ele é Filho. E dentro de nós, ele é Espírito Santo. Bom, então por que ele pode ser e ter essa dualidade e um daimon e um demônio não? Porque o daimon, ele não é um criador, ele é uma criatura. Quem criou? O Deus, o Criador. Ah, ok. Então o Deus, o Criador, criou. Por que ele criou? Ele criou porque ele cria, esse é o atributo principal. Então, se Deus criou, nós podemos lidar com essa energia, cultuar essa energia, porque eu não entendo essa hipocrisia de o Deus me fez gay, por exemplo, e eu sou um pecador, não vou para o céu. Eu não entendo eu criar um diabo, ou um demônio, ou alguma coisa maligna e conviver com ela tranquilamente. Por que eu fiz isso? Para que eu fiz isso? Eu não sou tão perfeito? Eu não fiz um mundo perfeito? O porquê que eu coloquei criaturas negativas e malignas? É para brincar, testar, ferir, fazer um jogo com o ser humano? Olha, eu acho que esse ponto... Veja, o que as escrituras falam? As escrituras sagradas, eu não vou falar só de escritura sagrada também, porque eu sei que você não acredita.
Tá? Então Não é a gente questão de não precisa, acreditar. eu vou respeitar a sua visão nesse sentido. A base história, acredito que muitas coisas a gente pode tirar um bom proveito da Bíblia. Agora, mulher engravidar do anjo, uma arca com todos os animais, não engravida do anjo. o mar se abrir. Mas você entendeu? O mar se abrir. A mulher engravida do anjo caído, aí sim. É o que diz Gênesis 6:4. Aí que eu digo pra você, né? É tão mais fácil fazer a interpretação pessoal da Bíblia, né? Dizer que a mulher engravida do anjo caído, mas a mulher não recebeu do Espírito Santo, ou engravidou do Espírito Santo porque o anjo veio e trouxe a mensagem, blá, 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 blá. Eu não entendo. Eu acho uma interpretação muito pessoal de vocês e muito manipuladora do que serve e do que não serve. Gênesis 6:4 fala claramente que os Elohim, não fala anjos, fala Elohim, seres celestiais que viram as mulheres humanas que eram bonitas, cobiçaram e tiveram filhos e filhas com elas. Dessas nasceram os Nefilim. E isso está na Bíblia. Sim, está Gênesis 6:4. Perfeitamente claríssimo. E os Néfilins da Bíblia são o quê? Eles são chamados de gigantes e valentes da antiguidade. Exato. Como que, se fosse trazer para uma concepção greco-romana, seriam semideuses. Exato. Então Deus também permitiu que seus anjos criassem mais semideuses. Não, ele não permitiu, por isso eles foram punidos. E esses foram esses foram os que desceram. Os que caíram pro abismo. Tem 3 quedas de anjos na Bíblia. 3 quedas de anjos na Bíblia. Eu vou te explicar, posso explicar. Entendi. Volto a concluir, né? Eu continuo sem compreender o porquê Deus, sabendo de tudo, todas as coisas, permitiu isso e ainda teve que puni-los por algo que ele mesmo permitiu que acontecesse. Eu, particularmente, a minha percepção em relação à onipresença, onisciência de Deus, nesse caso, onisciência, não quer dizer que ele sabe exatamente tudo que vai acontecer. Ele consegue antever todas as possibilidades. Se você pegar hoje a compreensão da ciência pela física quântica, a gente está falando de possibilidades. Então ele tem todo o panorama e ele consegue antever certas questões. Mas não quer dizer que ele sabe que você vai escolher aquilo que ele não gostaria que você escolhesse. Entendi. Então Deus não sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas que podem e vão acontecer, independente da escolha que você fizer. A minha afirmação, e é uma pergunta também, por que os daimons deixaram de ser divindades antigas que eram cultuadas para o amor, o plantio, colheita e etc., saúde, para se tornarem